Os pretos, onde estão? Os pretos, aonde estão? África. O maior império africano da Idade Média, o Império Mali, surgiu na primeira metade do século XIII. Durante 150 anos, ocupou regiões que hoje pertencem ao Mali, Senegal, Gâmbia, Libéria, Serra Leoa, Mauritânia e Burkina Faso. Controlavam o comércio de sal, ouro, matérias-primas e outros bens preciosos. Uma de suas cidades, Tombouctou, se transformou no importante centro intelectual do mundo, reunindo cerca de 150 escolas com muitos estudantes oriundos de outras partes do território africano. A origem do Império de Mali se deu no início do século XIII. Pequenos reinos constituíam Mali antes da região se tornar o império. Com o declínio de Gana, o povo Sosso, sob a liderança de um rei governante e poderoso, Soumaoro Kante, avançava suas conquistas sobre a região. Conquistas que foram arruinadas nas batalhas de Quirina, cerca de 1235, quando o lendário príncipe Sundiata Keita liderou uma coalizão de estados menores para derrotar o rei Sosso. Sundiata marchou para a cidade, travou uma sangrenta batalha contra o rei Sosso. As forças de Sundiata derrotaram completamente as de Sosso, marcando o fim de um reino e o nascimento de um novo império. A história de Sundiata não existiria sem seu maior conselheiro. O mais famoso historiador, diplomata próximo ao rei, era um griot. Os griots eram guardiões da lenda e da história, a alma da cultura de seu povo, mestres das tradições orais. Os griots assumiam importantes funções junto aos reis e imperadores, já que assumiam o papel não só de cronistas, mas também de conselheiros desses chefes de Estado. Percorriam grandes distâncias visitando as povoações onde tocavam e falavam do passado. Eram sábios que usavam seus conhecimentos sobre mundo e história para lançar luz sobre dilemas que eram atuais. E eu sou um griot. E o que é um griot? A palavra griot foi cunhada pelos franceses durante sua dominação em África. Ela é a corruptela, a compressão da palavra do griot, que traduzido do francês é um garoto de recado. Isso significa que para esse dominador francês em África, os depositários de todo o conhecimento da tradição oral de um povo eram para eles garotos de recado. Mas o conceito de griot migrou para a América. E aqui nós podemos perceber que a rezadeira é um griot, o repentista é um griot, o contador de histórias é um griot, todos aqueles que trabalham com os saberes tradicionais passados de geração para geração vivem essa condição de griot. Porque griot é uma condição. Um griot só é mestre griot a partir dos 50 anos. E um griot só é um griot se sua comunidade o reconhecer como tal. Os griots foram importantes no passado, em África e no Oriente Médio, e continuam sendo importantes até hoje, pelo fato de que são sustentáculos de um conhecimento que não é reproduzido pela via escrita, mas pela tradição oral. Aqui no Brasil, muitos são os griots. Nós podemos aprender da atuação dos pretos velhos que cumpriram a função enquanto griots. E eu venho do tempo da roda.
da roda do tempo que roda. A roda feminina, onde se fazia quizomba. Desde quando os deuses desceram e se miscuíram com os filhos dos homens na exata interseção entre o homem de Neandertal, o homem de Java, o Homo erectus. Quando fora decidido qual ramo da evolução seria contemplado com a subida ao topo da cadeia alimentar e quais seriam destinados à extinção. A época que nós mais crescemos no hip hop foi quando a grande mídia não nos conhecia, quando as grandes revistas não queriam o nosso rosto na capa. Na disposição, quem é? Mensagem positiva é o crime. É o crime, o som batendo forte nos falantes. É o crime, ser consciente na voz arrogante. Amante das causas das canções que me comovem. Do rap, Era uma revolução a caminho, mas era uma revolução muda, né? Ela tinha vários aspectos da mudança. Muda de mudança, mas muda de silenciosa. Os pretos, onde estão? Os pretos, aonde estão? O griot é o depositário da tradição oral. É essa peça, no contexto do tecido social, que permite que a condução da tradição possa estar sendo efetivada de pai para filho, de mãe para filha, um olhar sobre a história de um local, de um povo, de uma cultura. Aqui no Brasil, o repentista é um griot, a parteira é um griot, a rezadeira é um griot. Todos aqueles que são transmissores desse conhecimento que a tradição oral propicia em forma de identidade, né? Porque isso tem a ver com a identidade de um povo. Não pode ser adiado nem, mas o segundo dificuldade todos têm. Reclamações no buzu, não é fácil pra ninguém. Preto pobre sofre com o problema, dilema que assola a autoestima, não tá na lista da escola. Há uma carência de construção de um ideário afrocentrado na formação da nossa identidade carioca. Eu tenho inclusive uma música que diz: eu quero ver estátua na cidade que seja a minha imagem e semelhança. Então, como não temos muitas estátuas de negros protagonistas na história do Brasil, eu pego os personagens da minha ficção e misturo com os protagonistas da história do Brasil e vou contando ali outras histórias com valores que têm a ver com a nossa formação, como o caso do trabalho que faço aqui, que se inicia no Cais do Valongo, passa pela Pedra do Sal, segue pelo complexo do Morro da Conceição, complexo do Valongo, passa por Casa de Tia Ciata e vai terminar no Instituto Pretos Novos, que é o cemitério onde os corpos de negros que não eram comercializados ou que chegavam doentes lá eram jogados. Hoje é um museu, é um monumento e lá termina a história que eu começo a contar daqui. Eu canto para ensinar e ensino para aprender. É um ciclo, né? E quando a gente chega na quebrada, assim, mais humilde, quando você fala, mano, que lugar é esse? Aí vem aquela senhora com um sorriso simpático, tem um cafezinho quentinho e aguinha gelada. Aí você fala, moleque, como a quebrada está percebendo. Ou quem fala Georgia, o griot, ancestralidade que a África tramou, conteúdo teor, sangue na goa derramou. Lágrima caiu, inundou, nunca secou. Aqui estou, o rap assumidamente das antigas. Herdeiro primeiro do vilão da Serra da Barriga, a multa, o juro, a dívida, a cobrança. A corrida do ouro por gramas na balança. Estremeceu, abalou, a paz, a estrutura, rios submersos, reflexos da amargura, pele escura, mas eficaz armadura, dialeto dialogando, perfeita postura. O início pode ser o fim, o não, o sim. É seu defeito que você aponta em mim. Recrutado desertor nos reclames do plim-plim. Revolução pessoal, movido pelo din-din. Cresceu aqui, não está com nós. Não reforça refrão com a sua voz. Andou aqui, pisou aqui, não deu valor. Servindo de bom grado ao rei do gado opressor. A mãe maior já não sente a sua falta, que operou levando a dor com sua chibata. Não comemorou a suada medalha de ouro. Não basta ser preto para ser um descendente mouro. E aí, caramba, mano, o que o God falou aí, né, mano? Ele misturou ancestralidade com ouro e falou em dinheiro, falou em TV. Na realidade, tudo é um pacote só, né? Você pega, abre e fala, mano, vamos encaixar as peças, e você vê o quebra-cabeça.
Você vê assim, olha, mano, mas desde que nós somos arrancados de lá, começa um processo, né? A diáspora. E mesmo longe de casa, as lembranças de mamãe, elas vão sendo contadas, né? E a gente vai esquecendo o rosto de mamãe, mas mamãe não esquece do nosso. E são vários filhos dispersos, né? São várias casas que foram deixadas. E o sonho da gente é voltar um dia, mas na impossibilidade de voltar fisicamente, a gente se mantém um soldado, né? Nessa música chamada diáspora também, porque diáspora é tudo, cada beco, cada viela. Eu chamo de Áfricas, são várias, né? São várias Áfricas, não é só um continente. Muita gente pensa que a África é um país, na realidade quase 1 bilhão de habitantes, né? 53 países. A África, 30% só de savanas, 70% igual aqui. Mas a gente foi praticamente assaltado quando contam pra gente que o herói é o Tarzan, né? África vilã. Só florestas e tribos do seriado conduzido pelo Tio Sam. E aí os caras, esse golpe é perigoso, mas não é perigo. A ancestralidade, a história, a diáspora, a griotagem, não é uma agiotagem, né, mano? Não é juros e dividendos que está nos movendo. É exatamente o compromisso nosso, né, que vai trazendo para nós muito mais do que a veia artística, a veia instrumental, no sentido de ser um instrumento. Então, se você pegar o Gog, hoje Gog, que você é um cantor de rap, mano, um cantor de rap é só o começo. Se diz que a África é o berço da humanidade. Se a África é o berço da humanidade, todos, independente, né, da cor da pele, somos afrodescendentes. Isso no mundo inteiro. Quando fala de relações étnico-raciais, parece que quando nós vamos falar sobre isso, é como se negros fizessem um monólogo, ou seja, negros falando para negros. E, na verdade não é isso, né? As relações é quando eu tenho negros, brancos, indígenas, e como que acontece essas, como um vê o outro e como acontece essa integração. Quanto termo negritude, o que nós não podemos esquecer, que querendo ou não foi um movimento que nasceu fora da África, né? Esse movimento ele surgiu justamente para valorizar os aspectos culturais do povo negro, em virtude da própria diáspora que aconteceu. Nós temos, na realidade, por intermédio da diáspora, muitos povos africanos se espalharam pelo mundo inteiro. Movimento esse que acabou crescendo, tomando uma ênfase maior justamente na França, onde surge então todo o movimento literário da poesia negra, né? E que no Brasil esse termo de negritude acabou surgindo como uma forma de luta política nos espaços do movimento negro. Então, penso que tudo isso a gente só consegue ter uma amplitude, uma visão, né, mais nítida desses movimentos a partir do momento que a gente realmente caminhe pelo viés da educação. A educação é esse portal que possibilita um encontro entre duas extremidades muito diferentes. É muito mais fácil eu ser manipulado a partir do momento que eu não tenha uma visão crítica, que eu não tenha uma historicidade a ser explorada, né? A partir do momento que eu avanço dentro desse aspecto, não vou ser de fácil domínio. Na condição de estudante, eu tive a oportunidade de estar com gente de diversos estratos sociais e de gente de muita pobreza intelectual e espiritual. Na condição de professor, essa experiência é muito profunda. Então, para você ter uma ideia disso, em sala de aula, vou falar do ensino superior, nós temos numa mesma sala
uma pessoa que tem em sua conta bancária milhares de reais e outra pessoa que faz uma refeição por dia. O rendimento dessas pessoas em sala de aula vai ser totalmente diferente. Elas são de condições ambientais diferentes, elas são de condições econômicas diferentes. E talvez tenham algo de parecido, talvez tenham algo aí que ligue a vida dessas duas pessoas, que é a esperança e a perspectiva de um futuro e que tem como plano de fundo a educação. Sem educação, sem formação, nós não vamos conseguir debater, nós não vamos conseguir discutir, nós não vamos conseguir colocar nossas ideias, né? E exigir que realmente se cumpra com aquilo que é de direito, né? Então, o ser humano, também penso que ele ainda tem que crescer muito, ele tem que buscar muito, né? E essa busca, muitas vezes, eu paro para pensar, por que será que só algumas coisas, com o passar do tempo, nós, enquanto cidadãos que somos negros, passamos a ter acesso? Por que só algumas coisas agora que a gente descobre que realmente existe? A história é algo que ela muitas vezes, quando ela está no livro, ela não é verdadeira, porque a gente não escreve livro, nunca escrevemos livros, né? Na história, muito poucos livros. Agora, as rugas nós sempre tivemos, as marcas nós sempre tivemos, essa é a história. E elas foram passadas, né? Porque as marcas, tanto as marcas físicas, mas principalmente as marcas psicológicas, elas são sentidas, né? Sabe? Quando o papai chegava humilhado do trabalho, ele chegava de um jeito que não precisava de uma palavra, ele sabia. O que se ouve hoje, principalmente na nossa região, é uma história que é contada justamente pelo dominador e não pelo dominante. Então, quando eu falo no reverso, né, ou viés contrário da história, seria uma forma de estar verificando e até mesmo ouvindo aqueles que foram dominados. O livro que o papai não leu e o livro que o papai não deu pra gente, mas o livro que ele dava pra gente era a sua própria fisionomia quando chegava do trabalho, quando chegava na rua, é que o mundo ia ser duro para nós também. E não adiantava depois um livro colocar para nós essa história. Isso foi passado já por ele. Tudo aquilo que se sabe é a história contada pelo dominador. E o dominador, ele vai sempre se colocar num posicionamento de poder, de autoridade e daquele que detém todo o conhecimento e a capacidade, né, de estar garantindo aquilo que ele traz como viés de posicionamento social, cultural, né, fazendo com que as outras e as demais culturas acabem ficando num segundo plano, ou seja, de invisibilidade. E essa necessidade do hip hop de escrever muito é uma necessidade natural nossa, porque nós ficamos muito tempo calados, sem a possibilidade dos escritos. A gente ouvia os escritos dos outros, né? A gente ouvia as músicas e lia os escritos dos outros. Mas, pensando bem, analisando a cena, a gente não precisava, de repente, de nenhuma palavra, sabe? A gente precisava de um gesto verdadeiro. Um gesto que pudesse imprimir em nós, né, todo o texto que a gente queria colocar no papel. Em toda a comunidade que você chega, seja ela pacificada ou não, seja ela na mão do tráfico ou na mão nossa, né, ou então na mão grande da política, mesmo diante de todos os problemas e de todas as possibilidades, a palavra, o respeito é algo que é passado adiante, né? Você chega, o respeito é que prevalece. Olha, o respeito é o que vai conduzir a nossa caminhada, a palavra, né? E só que tem uma diferença entre o respeito e a palavra. A palavra é algo falado, o respeito já é algo espiritual, né? Sabe? É algo que papai olhava para mim, mamãe olhava para mim, vovó olhava para mim, não precisava de uma palavra. Então a palavra é quando ela se faz verbo, né? Quando ela é pronunciada, a palavra já é um segundo plano dentro da griotagem, sabe? Porque só de você olhar e ver a vivência da pessoa, e ver as rugas, e ver os rios, né? Você já fala, olha, tem história ali. Não tem livro, mas tem história.
O mundo ocidental, ele olha para a pessoa da melhor idade, para o idoso, como um descarte do setor produtivo. A cultura afro nos ensina que aquele idoso é o griot que traz o conhecimento que vai nos impedir de cair no buraco lá na frente. É isso o pano de fundo do resgate da identidade da afrodescendência no Rio de Janeiro, passa pelo resgate dos valores que podem salvar-nos das mazelas da sociedade ocidental. Eu não quero dizer com isso que os africanos têm um comportamento santo em relação a todo o resto do mundo, não. Mas todas as culturas do mundo têm valores positivos com os quais nós podemos interagir, não é verdade? Então a cultura afro apresenta os seus. Como esse cidadão africano chegou aqui e conseguiu fazer com que sua cultura construísse testemunhos vivos da sua presença, da sua contribuição, do seu protagonismo. Esse protagonismo a gente vem aqui na Pedra do Sal e mostra quando a gente canta: a Pedra do Sal é negra, a Pedra do Sal é negra, tem história pra contar, o samba passou por lá, negro coração do Rio, a pequena África, de Bantus, Angola, Minas, Cambinas e Yorubás. Sal e salário, batuque de santo que vem da Bahia, nego que canta a africanidade me disse um dia: a Pedra do Sal é negra, a Pedra do Sal é negra, tem história pra contar, o samba passou por lá, ao som de 3 atabaques, inglês João Alabá, dançava Tia Ciata de Exua Oxalá. Depois da roda João da Baiana, Dong e Pixinguinha, e nessa pedra a história tem cheiro de casa e cozinha. Mãe, senhora, tia Bibiana, me ensina a saber, a Pedra do Sal é negra, tem história pra contar. Resistência de nossa cultura para preservar, a Pedra do Sal é negra, tem história pra contar. Pinta o corpo, Catuloia, oi, vamos festejar, a Pedra do Sal é negra, tem história pra contar. Imagina, a Pedra do Sal é a ponta do iceberg de uma África que, apesar de separada, quando Pangeia se desenvolveu, ainda manteve um pé aqui. A gente está com o pé na Pedra do Sal, a gente está com o pé no Brasil, a gente está com o pé na África. A gente aqui está na embaixada do pensamento afrocentrado no mundo. Porque, embora um símbolo importante para os africanos, aglutina pessoas de todas as raças. Essa é a Pedra do Sal, essa é Macedo Griot, essa é a luta pelo resgate da identidade afrodescendente na construção da história do Rio de Janeiro.